Vindo à nossa live de hoje, onde nós vamos tratar de um assunto onde nós já falamos ao longo desta semana. Qual é a relação que existe entre a questão financeira e o nosso perfil? Esta é uma grande preocupação por parte das pessoas, principalmente as pessoas que estão empreendendo, que já são empresários, que têm negócios. Até que ponto o meu perfil, o meu jeito de ser interfere nos negócios? Será que o meu jeito de ser pode facilitar os negócios? Podem dificultar os negócios? Afinal de contas, qual é essa relação que existe entre o meu perfil e a questão dos negócios? É isso que nós vamos estar vendo aqui hoje. E revendo um pouco, lembrando um pouco de clientes que eu já tive, eu me lembro de um caso. Ele era um empresário muito bem sucedido, ele tinha uma empresa muito boa, ele trabalhava com peças para carro, né? Vendas de carro, é, peças de carro. Eu não sei onde ele punha esses produtos, mas eu sei que ele fazia peças para carro. E essas pecinhas, isso gerava um faturamento muito bom para ele. Ele tinha uma quantidade razoável de funcionários, em torno de uns 100, 120 funcionários mais ou menos, e pelo que eu me lembro, e ele estava bem financeiramente. Mas até um dia ele comentou que estava muito contente porque ele havia fechado um bom negócio. E quando você participa, né, pelo que eu soube do negócio dele, ele participava dessas listas, como se fosse licitação. Então ele tem lá a empresa dele, fabrica as pecinhas e ele precisa vender as peças. Alguém precisa comprar as pecinhas, né, para colocar no carro, para revender. E ele fez uma negociação muito boa. Inclusive naquele dia ele havia chegado e dito que estava muito contente porque ele fechou um bom negócio e ele produzia, ia ter condições de vender muito bem e teria faturamento para a empresa, teria vários meses aí pelo contrato de produção, então a empresa não ia ter demissões, então, ou seja, aquela pessoa que está fazendo a receita de casa dentro do negócio dele e a coisa deu certo. Mas ao mesmo tempo em que ele falava é, desta felicidade pelo negócio, pelo contrato que ele fechou, você via no semblante dele, você percebia no semblante dele um sinal totalmente oposto à alegria. A fala era de alegria. Ele relatava que estava contente. Ele comunicava para mim, na mentoria que nós estávamos fazendo para ele, que ele estava feliz, que foi muito bom. Fazia tempo que ele estava nesse processo de negociação, mas o semblante dele era outro. As expressões faciais dele eram outras. Depois que ele terminou de falar, de contar para mim sobre o negócio fechado, você percebia um olhar parado, um olhar vago, olhando meio para baixo, meio distante. Ele deu uma pausa, ele entristeceu. E ali eu questionei essa pessoa e falei: os sinais que a sua face estão me dando não são os mesmos sinais que você me disse. Não está compatível o que você disse com os teus sinais. Não está coerente a alegria que você manifestou pelo contrato fechado com os sinais que eu estou vendo. O que está acontecendo? E aí ele se abriu, ele falou: eu estou muito cansado, eu estou muito exausto, eu não estou contente, lógico, por um lado, mas eu não tenho mais as forças que eu tinha para continuar meu negócio. Eu não estou vendo é, que perspectivas. Eu estou muito preocupado comigo, com o meu negócio e com o futuro. Então, ou seja, ao mesmo tempo em que ele estava contente, porque a empresa dele estava prosperando, ele tinha um time muito bom de engenheiros, apesar de ser uma empresa pequena, ele tinha um time muito bom de engenheiros, tinha um time muito bom de técnicos, tinha maquinários, eu entendo um pouco que eu também trabalhei por 20 anos em empresa metal mecânica, então ele tinha equipamentos, tornos, CNCs, ele tinha vários equipamentos muito bons, modernos. Então assim, a empresa dele estava realmente
próspera, mas ele estava exausto em continuar o negócio dele. Então era nítido que ele, dentro dele, ele não estava mais suportando a pressão do negócio, ele não estava mais suportando a pressão daquilo que ele mesmo construiu. Ele construiu aquilo basicamente do zero. Ele era funcionário numa outra empresa, aprendeu a profissão, aprendeu a mexer, fez vários cursos. Dentro da empresa, eu não lembro direito qual foi os cargos, mas eu lembro que ele teve cargos de liderança dentro da empresa onde ele trabalhava e chegou um momento onde ele queria fazer a carreira solo, né? Que eu costumo dizer, ele queria empreender. Então ele começou muito rudimentalmente. Ele adquiriu um torno e ele começou a fazer peças no torno. E aí ele trabalhava à noite, fim de semana, feriado, dia santo, aquela coisa toda, né? Dobrava os horários, trabalhava na empresa e fazia as à noite os trabalhos. E foi, na verdade, fazendo as coisinhas dele no torno convencional, não era nem os tornos CNCs, fazendo as coisas. E aquilo foi crescendo. Chegou um momento que ele teve que fazer uma opção na vida dele de sair da empresa e tocar o negócio, e aí ele expandiu o negócio, comprou um CNC, trouxe um funcionário, e ele foi trabalhando muito tempo com um funcionário só, muitas horas, aí a coisa foi crescendo, 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 e chegou aí até quase 100 funcionários trabalhando para ele. Então, ou seja, é uma pessoa que começou o negócio do zero, e hoje ele estava na minha frente, feliz por ter fechado um bom negócio, e ao mesmo tempo sem forças, sem condições de dar continuidade ao negócio. Então, ou seja, o cérebro dele não estava suportando mais conviver naquela exaustão. Ele estava numa situação de real, tá? Ali, inclusive, eu havia dito para ele de burnout, onde ele tinha um estresse muito alto, um estresse elevadíssimo, e ao mesmo tempo ele já não tinha mais forças para dar continuidade, para continuar sozinho. Se não tivesse realmente uma ajuda, se ele realmente não tivesse buscado uma ajuda para poder cuidar de si, para continuar o negócio dele, ele não sei o que seria dessa pessoa. Então, vamos analisar um pouco, né, como que o cérebro funciona. Né? O cérebro ele é como se fosse um carro. Imagine um carro onde nós temos, todos nós aqui já fizemos autoescola, né? Fizemos lá, foi tirar a carta, foi lá com o instrutor. Os carros de autoescola têm comando duplo. Então imagina que você está numa situação dessa de comando duplo. Então tá você e uma outra pessoa do lado. São duas pessoas. Duas pessoas que podem comandar o carro, acelerar, que podem frear e que podem manobrar o carro. Imagina esta cena, como se fosse parecida com a cena de um carro de autoescola. De um lado, nós temos um motorista, vamos chamar ele inteligente, aonde ele predomina a razão. E de um outro lado, você tem um outro motorista, aonde ele predomina mais a amígdala. Então, o motorista que predomina a inteligência, ele é a pessoa que ele para, pensa, ele é a pessoa que ele planeja o percurso, ele sabe a hora que tem que parar, ele sabe a hora que tem que acelerar, ele tem previsibilidade do que vai acontecer lá na frente. Então ele está comandando o veículo de uma forma consciente. Ele está comandando o veículo de uma forma racional. A parte operante do cérebro dele é a parte do córtex pré-frontal, é o que está aqui na frente, pré-frontal, ele está aqui na frente, razão, raciocínio, planejamento, né, dedução, então, ou seja, ele está consciente daquilo que ele está fazendo. Porém, nós temos um outro comandante também no veículo, né? Ele é um outro comandante onde o cérebro dele está predominando a amígdala. A amígdala está lá dentro do cérebro. E a amígdala, ela é mais responsável por entrar ao corpo, por desenvolver um estado de alerta no organismo, um estado de apreensão. A amígdala ativada, ela descarrega na corrente sanguínea muitos hormônios desagradáveis, entre eles a adrenalina, o cortisol, noradrenalina. Então ela ativa o sistema nervoso simpático. E o sistema nervoso simpático
Ele é o responsável pela liberação das adrenalinas, né, a liberação do cortisol e de noradrenalina. Então nós liberamos, a amígdala faz esta liberação de todas essas substâncias, deixa o corpo num estado de alerta, de luta e fuga. Então veja, de um lado você tem um motorista que ele está consciente e tem claro, ele sabe o que quer, onde vai, do outro lado você tem um motorista que ele age muitas vezes até pelo impulso, porque ele está no estado de alerta, ele está num estado onde luta e fuga. Então a possibilidade de ele agir de uma forma impulsiva é muito alta. E o que acontece quando nós temos esses dois sistemas funcionando? Geralmente quem predomina é a amígdala. Porque como ela é como se fosse uma protetora do organismo, aquela amígdala vai fazer com que você fique mais sob efeito dela. Quando nós estamos trabalhando 14, 12, 14, 15 horas por dia, nós estamos ativando o sistema nervoso simpático. Nós estamos ativando um sistema na qual ele esgota, ele esvanece toda a nossa energia de córtex frontal. Então, é comum, o que estava acontecendo com esse meu cliente? Como ele estava operando 14 horas, até mais, 16 horas talvez por dia, porque ele trabalhava, chegava cedo, era o último a sair, e tinha muita coisa que ele fazia por ele mesmo, que ele não delegava, que eram coisas que eram dele. A sobrecarga de tarefa levou ele a ter um desgaste muito grande. Então, é como se a parte do córtex frontal dele fosse perdendo forças. E como ele estava perdendo forças, quem sobressai é um outro lado, que é o lado da amígdala. Por quê? Porque a amígdala está trabalhando para sobreviver àquele organismo. Então, ele, por mais que ele tentasse trabalhar mais, é como se a amígdala não deixasse. É como se fosse um carro, onde um quer andar e outro quer frear. Por quê? Porque quando nós entramos em exaustão, o que a amígdala pede é preciso de dopamina. Quando nós estamos entrando, quando nós estamos trabalhando horas a mais do necessário e a gente não respeita os 4 pilares da saúde, a gente desrespeita tudo aquilo que a gente fala que são fundamentais para a sobrevivência do ser humano, que estão ali dentro dos 4 pilares, o pilar físico, mental, emocional, social, espiritual. Quando a gente desrespeita, quando a gente desregula os nossos pilares, nós ativamos a amígdala e ela começa a querer prazer, para poder tentar equilibrar. E aí ele não tinha falado. Aí eu perguntei para ele, você percebeu que você ganhou peso? Ele falou, eu tenho uma vontade de doce que você não faz ideia. Eu abro minha gaveta, sempre tem bala, chocolate. Entre uma água e um doce, eu vou pro doce. E ele não tinha percebido. Por quê? Porque o comer, no caso açúcar, gera lá dentro do cérebro um prazer muito grande. Então ele ganhou peso nos últimos meses, muito acentuadamente e muito rapidamente, por causa da tentativa do organismo de compensar. A amígdala, que estava hiperativada, em estado de alerta, sistema nervoso simpático ativado, adrenalina, cortisol, precisava de dopamina, precisava de prazer. Então ele começou a utilizar a comida como uma forma de compensação. Só que o açúcar tem um efeito terrível no organismo, porque ele dá um pico de prazer e decresce. Ele despenca no momento seguinte, gerando então aquela sensação de mais fadiga, de mais cansaço. Então ele estava inteiramente desregulado. Todo o sistema dele físico estava desregulado. O sono dele estava desregulado. O sistema alimentação, atividades físicas, estava tudo desregulado na vida dele. E o sentimento de incapacidade de gerir o próprio negócio que ele mesmo construiu e que é a razão de viver dele, a paixão da vida dele é fazer isso tudo. Ele já não sentia mais as forças. Aí nós fizemos um mapeamento de perfil nele para a gente poder entender como que é o perfil dele. E aí foi até interessante, porque quando nós colhemos esse perfil,
nós vimos o quanto centralizador ele era. Então ele era um tipo de pessoa que ele tinha, além de ser uma pessoa muito centralizadora, ele era uma pessoa que tinha uma grande dificuldade de colocar alguns limites. E ele já havia relatado para nós a dificuldade que ele tinha com muitos funcionários. Então nós aí trabalhamos um pouco mais esse perfil, desenvolvemos um pouco mais esse autoconhecimento sobre ele, para poder fazer com que ele entenda que o jeito dele de ser está gerando problemas no relacionamento com aquela equipe. E quando ele entendeu que o problema estava muito dentro dele, ele começou a perceber o quanto ele gera de estresse, gera de ansiedade. Porque como ele é centralizador, ele não dá conta, ele precisa trabalhar horas a mais para poder dar conta de todas as atividades. O que gera isso? Horas de trabalho em excessos, muita sobrecarga, sem um equilíbrio dos 4 pilares, levava ele até cortisol, adrenalina, aí emitia os comportamentos de compensação, que era comer doce. Olha uma coisa ligando com a outra. Então nós mostramos para ele o quanto que ele vai ter que mudar de comportamentos, né, de mudar ações para poder regularizar esses 4 pilares e mudar. Não digo mudar o seu perfil, a gente nunca diz mudar o perfil, porque a gente não muda o perfil. Nós compreendemos o perfil e trabalhamos o nosso lado oposto. Nós desenvolvemos, porque a pessoa, até as pessoas me perguntam um pouco sobre isso, mas o perfil, a gente muda perfil? Não muda. O que a gente tem é a compreensão do perfil que nós somos, e a partir do momento que eu tenho a compreensão de como eu sou, como eu lido, como eu me comporto, eu consigo trabalhar o meu lado oposto. Então, se ele era uma pessoa com muito centralizadora, nós vamos ter que desenvolver nele o lado mais de delegação. Então, nós vamos criar essa compensação, nós vamos estar desenvolvendo um outro lado muito importante na vida dele para ele poder distribuir aquelas tarefas. Se a pessoa ela é uma pessoa muito rígida nas ideias, onde ele é muito inflexível nas ideias, nós vamos trabalhar o lado oposto dela, que seria uma flexibilização em alguns conceitos, em alguns pontos da vida dela. Então, o nosso organismo, ele não vai mudar a sua personalidade, nós vamos mudar um pouco do seu comportamento que vai ser funcional, vai ser produtivo para a sua vida. Ok? Então, nós não mudamos o perfil, nós aumentamos a consciência e fazemos mudanças em ações, em comportamentos, para que você possa compensar de uma outra forma. E isso leva a pessoa a ter mais eficiência, mais produtividade, e foi o que nós estamos fazendo com ele ao longo do tempo. E aí ele foi tendo uma evolução muito boa, porque ele começou a fazer mudanças nos pilares. A primeira coisa que nós colocamos é, do jeito que você está, a sua saúde está no seu limite, ou tu vai fazer uma mudança nesses seus 4 pilares, ou eu não sei o que vai acontecer com você. Então, primeiro foi a tomada de consciência. Estava tudo desregulado na vida dele, os 4 pilares estavam todos bagunçados, e nós começamos então, tem uma técnica para isso, de avaliar os pilares, que a gente até mostra, tem até no nosso treinamento, existe uma avaliação que nós fazemos dos 4 pilares, e aí lá no nosso treinamento você vê, você avalia os seus 4 pilares, como é que eles estão, e a partir daquele momento que você avalia, você começa a escolher um dos itens para iniciar as suas mudanças. E ele começou então a fazer algumas mudanças, aí veio várias tentativas de boicotar, e nós fomos trabalhando esses boicotes, porque como é uma mentoria, eu vou entendendo por onde ele vai boicotando. Então ele programava de fazer algumas coisas na área física e ele não fazia. E aí eu comecei a trabalhar as crenças, porque na mentoria você trabalha as crenças dele. Bom, com o avanço, nós começamos a perceber que ele foi reorganizando de dentro para fora. Ele começou a reorganização de dentro para fora. Tem um outro detalhe interessante que eu acabei não contando, mas qual é a compensação que o organismo tem quando você está muito estressado ou quando você, no caso do meu cliente, ele estava num quadro de burnout, um estresse muito alto. Qual era a compensação além de comer? Gastar. Outra, procrastinar, adiar as tarefas. Então veja, imagine um empresário, onde ele está gastando o seu tempo com comida, gastando o seu dinheiro comprando coisas que não têm tanta relevância. Ele começou a ter uma compulsão muito grande por compra, então ele gastava dinheiro desnecessariamente, começou a acumular coisas na casa dele que não era do dia a dia dele, ele via as coisas, se entretia, ele rolava o celular, ele passava um tempo grande no celular, porque o celular gera prazer.
as informações vão gerando prazer. E o prazer da compra, de comprar algumas coisas. Mas eu perguntava, você está usando as coisas? Eu falei, não, eu compro e largo lá. E às vezes tem. Eu falei, eu acho que até tem coisa que você comprou e nem abriu. Eu falei, exatamente. Tinha até um, um relógio que ele havia comprado, ele tinha vários relógios, a gente percebia que ele vinha com vários relógios. Eu falei, tem um relógio que eu comprei na internet, muito barato, não usei, nem abri a caixa, tá na caixa, tá guardada. Então, quer dizer que você vê a compulsão, o que é isso? Busca de prazer, o organismo está tão desregulado que ele precisa dessas dopaminas baratas para poder se regularizar temporariamente. Porque é um prazer muito grande na compra, é um prazer muito grande quando chega, mas depois você cai, você volta novamente ao estado de tristeza, de desânimo, aí você precisa de outra coisa para te deixar alegre. Então ele procrastinava porque ele passava horas fazendo coisas desnecessárias, não atento aos seus negócios, e isso estava gerando problemas no seu financeiro, problemas na sua administração, visto que ele era o centralizador de toda a parte administrativa. Então ele precisava de mais tempo para poder resolver as coisas, porque ele gastava todo o tempo dele em bobagem. Então, olha a desregularização que estava naquele organismo. E quanto mais ele olhava para aquela bagunça, mais vontade ele tinha de buscar prazer. Então, é uma bola de neve onde a pessoa precisa, a gente precisa entrar e dar um estancamento final nisso. Quer dizer, pera lá, a coisa está assim. Então vamos começar a regularizar, vamos colocar a casa em ordem, vamos colocar aqui dentro em ordem, porque é de dentro para fora. E com o passar do tempo, né, vou abreviar um pouco a história, nós fomos então melhorando esses 4 pilares, entramos com o perfil e lá na frente nós percebemos que gradativamente ele voltou a gerenciar um pouco mais a empresa, teve que contratar algumas pessoas, demitir outras e voltou de uma certa forma a organizar um pouco mais até que a empresa chegou num redondo interessante para ele. Então, por que nós estamos trazendo isso? Porque o perfil comportamental da pessoa, né, que é dela, vai impactar no seu trabalho. Ela vai impactar na geração de renda sua. O perfil comportamental ele vai ser um grande gerador de estresse, de ansiedade na sua vida. É a forma como você vai lidar. Então, ele era um perfil muito centralizador e ele estava trazendo tudo nas costas dele. A empresa não podia caminhar se ele não tivesse presente. Ele tinha essa crença de que as pessoas não são capazes de fazer como eu faço. E essa crença impedia ele de deixar algumas tarefas para terceiros e assumir outras de maior responsabilidade do ponto de vista de gestão. Ele perdia tempo fazendo uma planilha de Excel, sendo que ele tinha que estar abrindo novos clientes para a empresa dele. Então ele perdia tempo com coisas pequenas, coisas mais burocráticas, sendo que ele poderia fazer coisas, ter ações mais de gestão do próprio negócio e faturar mais, empreender mais e crescer mais. Então essas mudanças quando a pessoa toma consciência desse perfil, ela entende que o problema do negócio dela não está na economia, não está nas pessoas, não está, né, na concorrência, está nela, na forma dela gerir os negócios. Quando ela começa a mudar isso, quando ela começa a perceber que ela precisa também fazer mudanças no corpo, para que o corpo tenha energia suficiente para dar conta das demandas da vida, a coisa flui. Os negócios começam a fluir, as coisas começam a prosperar novamente. Então, há uma relação, é um conjunto. Um carro, para funcionar, ele precisa de que tudo esteja funcionando legal. Quando uma peça para, quebra, estraga, um carro não vai. É toda uma engrenagem que tem que tem que funcionar em prol do carro andar, da empresa andar, da vida andar. Okay? Então, quando as pessoas elas comentam, né, sobre a questão do perfil, mas a gente tem que lembrar, né, eu até tive dois exemplos onde são também bem reais, né? Dois casos que eu tinha, os nomes são fictícios, o João e o José, né? Para não trazer a identidade dos nossos clientes. Então, o João e o José. Então, o João ele era um tipo de funcionário que ele era muito sensorial. E aí, o que acontece, esse perfil do sensorial? O perfil do sensorial é muito baseado em dados, fatos, números, né? Esse perfil, né, de jeito de ser, como ele é muito focado nos números, nos dados, quando ele entra numa fase de estresse, há uma redução deste córtex pré-frontal, a amígdala toma conta, e quando a amígdala é ativada, ele começa a colocar o que tem de ruim para fora. Então ele é uma pessoa que gosta de dados, então ele queria controlar tudo na casa dele.
Ele queria controlar o horário de tudo, a comida de tudo, onde todo mundo ia para comer, não podia, se era para comer naquele lugar, tinha que comer naquele lugar, não podia comer naquele lugar. Então veja que quando a amígdala está ativada, ela ativa coisas muito ruins daquele perfil comportamental. Pela inflexibilidade dele, ele causava um caos nas relações dentro de casa. Já tem um outro pessoa aqui, um outro cliente, né, no caso o José, né? Ele tinha um perfil mais intuitivo. E olha só, o intuitivo é visionário, ele pensa à distância, ele é sonhador, tem 1000 ideias na cabeça. Só que quando ele entrava em zona de estresse, ele ativava o que tem de pior dentro do perfil dele, tá? Ele começava, como ele era muito criativo, sonhador, ele começava todos os projetos, mas não terminava absolutamente nada. Ele entrou na síndrome da iniciativa sem acabativa. Ele começa tudo, mas não termina nada. Então ele, ao mesmo tempo, tinha a sensação de que estava fazendo muito, e quando ele olhava de fato, nada tinha sido concluído. Então, veja as relações que os perfis comportamentais têm em momentos de estresse. Por isso que cuidar só da saúde não resolve. Você tem que emparelhar as duas, você tem que fazer, você tem que ter um programa de reequilíbrio dos seus 4 pilares e uma consciência do seu perfil, para que você case essas duas informações como se fosse uma engrenagem, para que você possa andar de uma forma que dê resultado, uma forma eficiente e eficaz. Tá? Então, nenhum organismo ele está doente. Às vezes o problema não está doente, às vezes ele está desregulado. E aí é que entra a nossa regularização. É aí que entra a importância desse nosso perfil, essa importância do nosso trabalho. Né? Então você às vezes passa a vida inteira correndo atrás do relógio, gastando sua energia, perdendo dinheiro, paz, por não conhecer direito como você é, não conhecer direito o seu perfil. Então, e hoje nós temos aí várias oportunidades de você poder se conhecer. Tá? As pessoas precisam parar de entender, precisa parar de caminhar no escuro. Não tem condições de a gente caminhar no escuro, nem na sua casa. Imagina quando acaba a luz. É difícil caminhar no escuro. Então, esse autoconhecimento, ele é fundamental. Né? Ele te dá um direcionamento para o que você quer, dá um direcionamento para o seu negócio. Né? É como se você realmente tivesse maior compreensão, tivesse seu GPS ativado para que você conduza a tua vida. Então, entender sobre você, que é o autoconhecimento através do seu perfil, e aplicar todo um programa de 4 pilares da saúde, ele te dá um norte para que você possa caminhar no claro, na segurança, né, com o GPS ativado, para que você vá para frente, para que você chegue onde você deseja. Tá? E nós estamos selecionando, né, um grupo de pessoas para fazer parte da nossa mentoria individual. As pessoas têm essa oportunidade, as pessoas têm essa oportunidade da mentoria, de nós estarmos juntos fazendo esta análise desse seu comportamento, desse seu momento. Então, a mentoria, ela tem qual propósito? Olhar para a tua saúde, fazer uma radiografia da sua saúde e, junto com você, traçar os passos para que você tenha saúde física, mental, emocional, social, espiritual, consciência do seu perfil, do seu jeito de ser, consciência dos seus boicotadores, das crenças que impedem você para o sucesso, das crenças limitantes que tanto dificulta você. Este é aquilo que a gente entrega de melhor para você poder ser uma pessoa melhor no seu negócio. Então a mentoria tem esta finalidade, esse check-up, esta radiografia. Então as pessoas que buscam esses casos, todos esses casos aqui, eu falei de sucesso dos nossos clientes na área de mentoria, que passaram por mentoria conosco, a transformação que você causa, né, na vida, ela precisa de alguém junto com você, caminhando junto. E é interessante porque a mentoria é por 1 ano. Então eu não quero só mandar você assistir um videozinho.
Não quero só, não, assista o videozinho só que vai salvar a tua vida. Não, você vai assistir o vídeo e nós vamos conversar depois. Nós vamos ver o que você mudou. Nós vamos acompanhar na mentoria por um ano. A mentoria tem um ano, porque eu quero fazer o diagnóstico, quero fazer esse check-up no seu corpo, quero fazer esse check-up aí dentro de você, no seu perfil, quero mostrar quais são os caminhos que você está tendo agora e quero ir colocando a luz gradativamente e verificar lá na frente todos os resultados, acompanhar, porque ao longo do processo você vai ter muita vontade de desistir, muita vontade de parar, muita vontade, muitas crenças limitantes que vão impedir você de desenvolver e nós vamos estar junto trabalhando tudo isso porque nós temos um programa de mentoria de um ano junto com você. Eu tenho certeza que não tem ninguém que faz isso que a gente faz, que é estar junto com você por um ano, vendo o seu desenvolvimento, acompanhando e chegando com você até o ponto que você realmente deseja estar. Então, não vou passar preço, não vou passar as condições, o que eu quero é que você aí digite eu quero, se você quer mais essas informações sobre a nossa mentoria. Não é viável nós passarmos aqui na live, né, os valores, isso tudo, pessoas que estão interessadas, que querem conhecer um pouco mais, sinta-se à vontade de procurar a nossa equipe, sinta a vontade de procurar as pessoas aqui do nosso grupo, né, pode ser eu, pode ser o Marcos, digite eu quero que nós entraremos em contato com você para que possamos abrir uma reunião e explicar exatamente como que a mentoria pode fazer mudanças na sua vida, o que nós podemos proporcionar de mudanças dentro de você. Então, eu quero que você sinta-se à vontade de conversar conosco, à vontade de abrir o jogo com a gente e a gente vai falar, o negócio é o seguinte, nós estamos aqui junto com você. Eu quero, pelas 30 anos que eu tenho de experiência, e que eu fiz isso, né? Porque eu fui juntando meus 30 anos de experiência e montando essa mentoria. Então, não é uma coisa que saiu da minha cabeça. Não é o que eu vou fazer um negócio para pôr na internet. Nada disso. São 30 anos que eu junto pedacinhos, que eu junto informações, que eu junto estratégias e que hoje eu criei um processo. Então, ele é um processo que existe, que eu já vim fazendo ao longo desses 30 anos, porém hoje de uma forma um pouco mais sistematizada para que possa ser implementada de um jeito com mais eficiência e eficácia na vida das pessoas. Então eu já bati bastante a cabeça, já fiz bastante experiências e já lapidei bastante este formato para que ele possa estar sendo entregue hoje a você. Então são com base na neurociência, inclusive a neurociência hoje traz para nós muitas das explicações. Então, o que eu expliquei para vocês do sistema de compensação é a pura neurociência. Você vai estar buscando doce para compensar seu estresse, não é porque você é uma pessoa gulosa, porque o seu cérebro precisa de prazer. Você procrastina, não é porque você é uma pessoa folgada, você procrastina porque o seu cérebro precisa de prazer. Isso está sendo explicado pela neurociência. Então, a gente traz conhecimentos da neurociência, traz toda uma bagagem dos 4 grandes pilares da saúde, de desenvolvimento da saúde, para ter uma saúde melhor e, junto a tudo isso, o que é o mais importante, que é o autoconhecimento através do mapeamento de perfil comportamental. Então, é realmente um pacote hoje completo, onde nós entregamos a você e digite eu quero. Se você tiver afim, achou curioso, puxa, isso aqui pode me ajudar muito na minha dificuldade que estou tendo na minha empresa, no meu negócio, na minha liderança, com a minha equipe, com a minha casa, com o meu estado de felicidade. Se isso fez sentido para você, se isso realmente tocou teu coração, se isso realmente você falou, puxa, eu preciso de uma mão para poder sair desse buraco. Porque hoje eu atendi uma pessoa que eu falei, meu senhor me desculpa, mas o senhor está numa situação muito difícil. E realmente eu já tive alguns clientes, até eu falei para ele, o senhor é um dos clientes que eu já tive, muito parecido que o senhor tem com todos os clientes, que ele está realmente numa situação muito crítica de saúde. Então a gente negligencia e chega um momento onde a gente está em pontos críticos da saúde. E isso não é bom, isso é perigoso para o organismo. Então, todo o nosso trabalho ele é em prol da saúde, do sucesso, do empreendimento, para que você continue gerando negócios, bons relacionamentos, para que o seu negócio progrida, cresça, desenvolva. A gente precisa destravar. Às vezes a gente está travado
num jeito de fazer as coisas, num jeito de realizar as coisas e as coisas não estão dando os resultados que estavam dando anteriormente. E a gente não quer abrir mão do osso, não quer largar o osso, não quer largar aquele nosso jeito. E quando a gente mostra isso para a pessoa e isso faz sentido, isso destrava, ela fala: perdi tempo, perdi muito tempo na nossa vida, poderia ter feito isso muito antes. Então, se isso fizer sentido, digita eu quero, nós entraremos em contato, abriremos uma reunião, entenderemos o que está se passando na sua vida e faremos aí uma apresentação daquilo que nós podemos proporcionar na sua vida. Ok? Fica aí para alguns comentários. Hoje o microfone não está abrindo, mas você pode colocar lá no chat. O chat é aquele balãozinho que tem ali. Você vai achar um balãozinho, como se fosse a pessoa falando, é só clicar lá e colocar sua pergunta. Lá no chat tem o link também do nosso WhatsApp. Depois também o Marcos estará colocando também no grupo esse link para que você possa, caso você não conseguiu achar aqui, vai ter também. Mas o importante, caso você queira assistir essa live de novo, você vai ter essa possibilidade lá pelo YouTube. Caso você queira compartilhar essa nossa live de hoje com alguém que você conhece, que está precisando parar e fazer essa reavaliação, fique à vontade, faça isso, compartilha, porque a gente precisa realmente fazer esse lado que eu vejo até que é social, para os amigos que a gente tem, para os colegas de trabalho que a gente tem, às vezes até para chefe, para patrão, porque essas pessoas às vezes estão passando por situações, mas não estão percebendo, e alguém precisa dizer isso para elas, que elas precisam parar e dar um jeito na vida delas. Tá? Então, esse é o nosso lado também social, de passar essa comunicação para frente, passar essa informação para frente. Não pode guardar algumas informações, alguns conhecimentos, porque isso vai fazer com que outras pessoas se despertem e se atentem para aquilo que você tem de mais precioso na sua vida, que é a tua saúde, a tua família, teus relacionamentos e teu trabalho. São as coisas fundamentais na sua vida. Né? Então, a gente precisa alertar as pessoas para que elas não quebrem, não prejudiquem todas essas coisas fundamentais e importantes na vida delas. Ok? Então, foi um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Prazer estar aqui conversando contigo. E lembre-se, nós, algum dia, vamos ter que cuidar de nós. Ou a gente perde tempo cuidando da nossa saúde, ou vamos ter que perder tempo e dinheiro cuidando da nossa doença. Grande abraço, sucesso!